uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Privilégio dividir esse momento com você que curte teologia, que quer aprender mais das Escrituras Sagradas. A nossa oração é que o Vejam Só auxilie nessa caminhada, te desperte para essa busca e, obviamente, edifique, seja bênção na sua vida. Muito obrigado pelo carinho e muito obrigado por escolher estar aqui no Vejam Só. Já vou apresentar os nossos convidados de hoje para a gente poder começar a nossa conversa com muita alegria que nós recebemos aqui nos nossos estúdios o pastor Levi Marques Luiz. Pastor Levi, obrigado pelo carinho, graça e paz, ótima noite, seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca, boa noite, paz do Senhor, pastor Walter, é uma honra estar aqui mais uma vez para um tema tão importante, né? E que vai dar bastante pano pra manga, vai ser legal, vai ser gostoso de falar dele hoje. Ainda mais com o meu amigo pastor Walter aqui, mas... Quando começa assim, você já se prepara aí, viu? Vai lá, já põe a pipoca já, que o negócio vai ficar bom. Mas eu tô honrado de estar aqui de novo com você. Obrigado pelo convite. Alegria nossa, meu irmão, recebê-lo, um privilégio, sempre muito bom ouvi-lo também. Bom, antes da gente entrar nas polêmicas teológicas, pedir as informações da igreja, pastor Levi, por favor. Bom, Instagram da igreja, @Cidade Emaús, o meu, Levi M. Luiz. A igreja fica em Mauá, no bairro de Itaparque, Rua Vitório Charote, 323. Igreja Cidade Emaús, uma igreja que prega a graça do Senhor manifestada na sua comunhão com os irmãos, uma igreja de direcionamento bíblico. Convido a todos da região para nos visitar. Cultos, os cultos oficiais. Domingo às 18 e a terça, momento de mesa às 19h30. Todos são bem-vindos, em nome de Jesus. Amém. Então, aí estão as informações da igreja, inclusive os contatos, tá? Que o pastor Levi disponibilizou, já apareceram aí, ficaram salvos lá no @programa Vejam Só, para você poder acessar e conferir também, se quiser outras informações da igreja por lá, que você vai fazê-lo de novo. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. E nós temos o privilégio de receber também nessa noite o pastor Walter Regiani, ministro da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Pastor Walter, graça e paz, ótima noite, seja bem-vindo, meu irmão. Uma alegria revê-lo, Zeca, estar aqui novamente no programa e rever o pastor Levi, muito gentil, uma alegria estar aqui novamente. Quer que eu fale da igreja? Por favor, já passe as informações da igreja pra gente. A nossa igreja é a Igreja Batista Reformada de São Paulo, lá no Ipiranga, Rua Vasconcelos Drummond, 203, próximo ao Museu do Ipiranga. Nós temos culto todos os domingos, às 10h30. E agora nós estamos com uma plantação de uma Igreja Batista Reformada em São Caetano do Sul. Igreja Batista Reformada de São Caetano do Sul, próximo ao Parque Shopping São Caetano. Nós temos culto lá domingo, 19h. Então, 10h30 em São Paulo e 19h em São Caetano. Boa. Tá vendo? Que hipercalvinista não faz nada disso, Zeca. Eu posso dar um recado para os meus amigos passapanistas? Vai lá. Você viu como é que é, né, Levi? Ele não perde a oportunidade. Não, é porque os passapanistas... Vai dar paulada aí nos meninos aí, vai. Eles são meus amigos. Os passapanistas são meus amigos. É o seguinte, eu quero dar outra lição para eles. Embora eles sejam teólogos, sejam doutores em divindade, mestres e tal, eu quero falar para eles que soteriologia é fundamental, não é coisa secundária. Então, quando vocês dizem que arminianismo é próximo ao calvinismo porque são coisas secundárias, não são coisas secundárias. A divergência entre calvinismo e arminianismo é na soteriologia, e isso é fundamental. Não é coisa secundária. Tá aí o recado. E, ó, enquanto você falava da plantação da igreja, a Angélica soprou aqui no meu ouvido, que ela perguntou quando é que você vai abrir plantar uma Batista Reformada lá na Zona Leste, que ela quer congregar lá na Batista Reformada, seguinte, pastor Val. Nós já temos duas igrejas na Zona Leste. Temos uma em Guaianazes, Igreja Batista Reformada de Guaianazes, pastor Souza. E nós temos Igreja Batista Reformada Herança Reformada no Tatuapé, pastor Leonardo Ronda e o pastor André Carvalho. Pronto, do lado da casa dela. Falou que vai lá domingo. Lá na Fongaro, como que é? Não sei que lá Fongaro, lá o nome da rua lá. No Tatuapé. Tem que pegar aí. Pronto, a Angélica vai lá. Já falou aqui já. Deixa ela lá. Vai ser muito bem recebida.
Angélica. Obrigado, pastor Walter, pelo carinho. Os contatos que o pastor Walter disponibilizou já apareceram aí. Vão ficar salvos lá no nosso perfil oficial do Instagram. Vamos pro debate. Coloca aí na tela aí a pergunta que os nossos irmãos vão ter que responder. O que vem primeiro, a regeneração ou o arrependimento? Pastor Levi, pastor Walter vão responder, colocar a opinião deles. Na sequência, você que nos assiste vai responder também através da nossa enquete. Vamos lá, Levi. O que vem primeiro? Bora. Direto e reto, o arrependimento. Ei. Então, é um tema muito importante. Concordo com o pastor Walter, é um tema de importância primária, é óbvio. E é óbvio que aqui eu vou argumentar por conta das doutrinas que excluem a decisão humana, que é pela qual eu vou militar aqui. Mas, para iniciar, Marcos 1,15. Dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, não só como esse, mas tantos outros versículos, vamos entender a chamada ao arrependimento. E através dele, e depois dele, a regeneração, uma nova vida. Boa. E aí, pastor? O que vem primeiro, pastor Walter? O novo nascimento, a regeneração. Eu posso ir no cemitério e à noite lá e tem milhares e milhares de pessoas que morreram lá. E eu posso chamar todas elas lá dizendo que elas podem morar em casa, que eu vou dar carro 0 quilômetro, que eu vou dar uma viagem para Disney, etc. Eu posso ficar lá oferecendo coisas e chamando elas, aqueles que morreram porque fumaram, aqueles que morreram porque correram demais e bateram o carro, para eles se arrependerem daquilo que eles fizeram, tá? Resposta 0, porque com a queda, o homem está morto em seus delitos e pecados, inabilitado para qualquer ato espiritual. E o arrependimento é um ato espiritual e ele é uma consequência do novo nascimento. Eu posso ler um texto? Pode. Efésios 2, a partir do versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pronto. Pode encerrar o debate. Ih, rapaz. E aí, Levi, pode encerrar o debate? Claro que não. É claro que não. Não? Não. Então, peraí. Antes de você continuar comentando, deixa eu abrir a enquete aqui para quem nos acompanha, porque o pastor Walter quer acabar com o debate. Então, corre lá para votar, para dar a sua opinião, senão não vai dar tempo. @programa Vejam Só. Vamos ver a enquete que a produção colocou lá para você. Tá aí a pergunta. O que vem primeiro? A regeneração ou o arrependimento? Vamos ver as opções. Primeiro delas, regeneração. Segunda opção, o arrependimento. E a terceira opção, não sei, inferno, devia vir, né? É os passapanistas. Se não quer nenhum nem outro. Walter não dá. A alegria da internet, o pessoal fica alvoroçado. @programa Vejam Só, vai lá. Vamos lá, Levi. Vamos lá. O Walter acabou o debate. Você quer dar tchau já ou não? Eu não. Paulo escrevendo... Paulo, não acabou, desculpa. Escrevendo aos Efésios. Vai. Aqui. Vamos lá. Paulo tá contra você, então. Paulo tá Levi. contra mim. Vai, vamos lá. Não acabou o debate, não, porque a gente precisa entender, especialmente esse texto de Efésios, que é o clássico aí, né, dos calvinistas, para defender a regeneração primeiro. Então, a gente precisa entender por que ele estava sendo escrito aqui. Então, o assunto principal aqui é falar sobre a salvação ser um dom de Deus. Ponto. Esse aqui é o ponto principal desse texto. Paulo não está preocupado em dizer qual é a ordem, como, mas sim que a salvação é pela graça. Então, quando Paulo começa, ele fala, né? O versículo 5, ele fala assim, ó,
estando mortos em vossas ofensas, nos vivificou justamente com Cristo. Nos vivificou justamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, aqui ele está falando que a salvação é presente de Deus. Por isso que destaca ali, pela graça sois salvos. E aí a gente continua e chega no 8, né? Para ficar mais direto e mais rápido ainda. Ele repete, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Paulo aqui ele está enfatizando o capítulo todo de Efésios aqui, o capítulo 2 inteiro, ele fala isso. O assunto aqui, nesse contexto, é sobre a salvação ser um presente, né? Ser algo que Jesus, ele nos deu através de crer, né? Quando cremos na cruz, cremos no sacrifício de Jesus, é algo que vem de Deus, mas não sobre a ordem que o pastor trouxe aqui da regeneração primeiro. Então, a ordem é que não poderíamos nos arrepender por estar distante de Deus, que é o argumento do pastor. Não, o assunto não é esse. O assunto vai falar, vocês estavam mortos. Correto? Vocês estavam mortos, vocês não poderiam ser salvos. Ou seja, a salvação é chegada a vocês como um presente. Como um presente. Mas aqui esse texto não é para dizer que primeiro nós tivemos vida, primeiro fomos regenerados para depois nos arrepender. Não é esse o contexto aqui. Então, não pode acabar o debate agora, porque Paulo não estava falando sobre isso. E nesse contexto aqui também, nesse texto, eu posso trazer alguns exemplos bíblicos de personagens que primeiro se arrependeram, para então voltar. Então, por exemplo, a parábola do filho pródigo, né, traz, ainda dentro desse contexto, ele estava longe, ele se arrependeu estando longe e voltou para o pai. E aí foi abraçado pelo pai e foi restituído de tudo aquilo que ele tinha, né, gastado. O ladrão da cruz também. Então, ele está morto, ele está morrendo lá. Era um malfeitor, né? Vai morrer já, em alguns minutos. E ele se arrepende. E depois de se arrepender, ele ouve uma palavra de vida eterna. Então, primeiro o arrependimento. E um outro exemplo também, que eu tinha guardado, porque eu achei que o pastor ia usar esse argumento mais pro final, o Efésios 2, mas eu estou gastando tudo agora já, tá vendo? Para não terminar o debate. Manassés, o rei Manassés, 2 Reis, capítulo 21. O rei é preso, é levado, é um dos piores reis da história de Israel, e sozinho, né, preso, acorrentado, a Bíblia diz que ele conheceu o Senhor. Então, ele se arrependeu. E ali, então, ele teve algo novo, ele foi regenerado. Ele voltou e refez boa parte daquilo que ele tinha feito de mal aos olhos do Senhor, depois do arrependimento, que é o que nós vamos encontrar em várias outras bases bíblicas, aí, textos, versículos. Arrepender e depois ter uma regeneração. Nesse debate aqui não preciso nem falar nada, isso aqui está tranquilo. Vocês já estão em lados extremamente opostos. É impossível isso. A pessoa está morta. A pessoa está morta, eu posso oferecer todos os meus bens para ela, ela não vai reagir em nada, porque ela está morta. Então, o Paulo, quando ele está escrevendo aqui para os Efésios, para a igreja de Éfeso, é logicamente que ele está escrevendo em grego, mas o modo dele pensar é hebraico, né? Porque ele era hebreu. E uma das características aqui é que quando ele quer ressaltar alguma coisa, ele repete. Às vezes repete com as mesmas palavras, mas às vezes repete com outras palavras. E aqui, nesse texto aqui, nesse breve texto que eu li, você percebe que ele repete diversas vezes, olha, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Se isso daqui fosse secundário, essa mensagem de que o homem está morto em seus delitos e pecados, fosse a mensagem secundária desse texto, ele não voltaria a repetir, mas ele volta a repetir lá no 5. E estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Em nossos delitos. Depois ele vê, nos deu vida juntamente com Cristo. Depois ele fala assim, ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, 3 vezes, ele repete essa mesma coisa com palavras diferentes. Nós estávamos mortos e ele nos deu vida. A fé, o arrependimento, a perseverança, são tudo consequências desse novo nascimento. Olha, vamos lembrar lá um texto clássico lá, quando Nicodemos procura Jesus. João 3. Nicodemos procura Jesus e o que Jesus fala para ele? Você precisa nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, de modo nenhum herdará o reino dos céus. Então, uma pessoa morta, ela não reage. Ela é totalmente dependente de uma ação externa. Então, quando Adão pecou,
toda a raça humana espiritualmente morreu com ele, então nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Nós precisamos nascer de novo. Então, o Espírito Santo atua em nós, nós nascemos de novo e depois nós temos fé, nós temos arrependimento, nós temos perseverança. Mas o novo nascimento precede qualquer coisa. E aí, a primeira coisa aqui que é importante destacar, que o pastor trouxe também, em Efésios 2 fala dos mortos. E a gente compreende que isso, o sinergista compreende que isso é a distância, né? É estar separado de Deus, de fato. É estar longe de Deus como o filho pródigo estava. Distante, separado do pai, certo? Então, ele estava longe. Ou seja, aqui a gente entende que isso espiritualmente é a morte, mas aqui o sujeito não está isento da possibilidade, não está excluso da possibilidade de decidir, de sentir, especialmente de se arrepender, mesmo estando longe de Deus e sofrendo as mazelas que essa distância traz para o indivíduo. O irmão é daquela linha arminiana que crê na total depravação ou não? Sim. Então, como que então o homem totalmente depravado, ele vai exercer qualquer habilidade espiritual se ele é totalmente depravado? Mas ele não deixa de raciocinar. Não, ele assim. Porque aqui, mas de novo, porque a morte aqui é a distância de Deus, mas não sem as suas habilidades de decisão. Então a depravação não é total, escolha, ele ainda guarda algum... Não, a questão é que quando o homem... Aí que está o principal tensão entre nós, que o Espírito Santo é quem trabalha para que o homem se arrependa. Sim. Mas quando eu entro, e agora que eu queria entrar no exemplo de de Nicodemo, João 3, não é? Que há de nascer de novo e precisa nascer de novo, mas esse nascer de novo é mediante a um arrependimento, é mediante a uma escolha de deixar tudo aquilo que creu até então, porque era essa a síntese, a conclusão a síntese da conversa de Jesus com João Batista. Olha, eu queria até assim, como assim você pode fazer essas coisas? Como assim você consegue fazer se não for o Filho de Deus? Aí Jesus fala assim, você tem que nascer de novo. E esse nascer de novo é porque você tem que abrir mão de tudo aquilo que você construiu até agora. Ele precisa se arrepender para nascer de novo, porque, na verdade, não faz sentido. Você vai nascer de novo. Então, como eu nasço de novo? Para depois, então, eu decidir me arrepender? Para depois, então, eu decidir... eu escolher não mais viver aquilo? Então, primeiro que não faz sentido. E segundo que a questão de nascer de novo ali era ele agora nascer pelo Espírito, correto? Mas ele, mediante a um arrependimento, mediante a escolher deixar para trás uma vida, uma teoria, uma lei, uma vida do que ele militou até agora. Isso era mediante a um arrependimento. Senão, é impossível nascer de novo. Se não se arrepender e abrir mão. Não, mas eu gostaria de entender essa coisa, como que a pessoa vai praticar qualquer ato antes dela nascer. Não tem lógica isso, a pessoa praticar qualquer ato antes dela nascer. Primeiro, ela nasce, depois ela chora. Primeiro ela nasce, depois ela tem fome. Primeiro ela nasce, depois ela dorme. Isso biologicamente e espiritualmente. Em 1 Coríntios 2,14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, é impossível o homem, antes de nascer de novo, ele praticar qualquer coisa que agrade a Deus. Então, arrependimento, fé, a perseverança, etc., são consequências do novo nascimento. É impossível, logicamente, né? Não tem lógica nós colocarmos qualquer ação do homem biologicamente e espiritualmente antes dele nascer. Primeiro vem o nascimento, porque com a queda de Adão, todos os homens se tornaram inimigos de Deus. O homem, não somente ele não quer Deus, como ele é inimigo de Deus. Ele repele as coisas de Deus. Então Deus precisa dar uma nova vida para ele querer Deus. Agora, quanto ao filho pródigo, o filho pródigo, ele não se arrepende. Não há arrependimento lá do filho pródigo. O filho pródigo tem remorso. Ele está preocupado se ele tem comida.
Ele fala assim, até os jornaleiros do meu pai têm pão, abundância, e eu aqui padeço necessidade. E daí o texto diz o seguinte, que ele queria voltar para ser empregado. Faz-me como um dos teus empregados, dos teus jornaleiros, aquele que trabalhava a troco de um salário, uma jornada de trabalho, né? Só que daí o texto diz o seguinte, que o filho ainda estava longe. O filho ainda estava longe. O pai levantou, correu em direção ao filho que estava longe e não deixou nem ele fazer o discurso. E deu todas as honrarias de filho para ele. O anel, a roupa, a sandália e a festa. Então, nós pegamos o exemplo do filho pródigo, não vale, porque o filho pródigo ainda estava longe. Ele voltou para a casa do pai apenas por causa das coisas materiais. Eu quero comer. Eu posso continuar sendo um escravo. Eu posso ser um empregado. Mas o pai falou, não. Você é filho. Toque o anel, tua sandália, tua roupa. Toma a festa. O filho ainda estava longe, diz o texto. O texto melhor aí, para falar o seguinte. A ressurreição de Lázaro. O ápice do ministério de Jesus em termos de milagres e sinais. Lázaro estava morto, ele já estava decompondo, já era morto de 4 dias. A primeira coisa que Jesus faz é dar vida para ele. Jesus dá vida para ele e depois Lázaro sai. Então, sem o novo nascimento, sem ressurgir essa nova vida, não há nada que o homem possa fazer. A gente precisa pegar... É interessante o que o senhor falou do filho pródigo. É um texto que eu acho que para mim, individualmente, que pessoalmente, demonstra... É um dos que mais demonstram a graça do pai, né? Para tudo aquilo que o filho viveu e mesmo assim o aceita. Mas é importante pontuar que aí é uma perspectiva que o senhor pode colocar nela. Porque o senhor traz essa sua perspectiva dentro desses aspectos. Porque o texto não fala que ele teve remorso. Então, pro mesmo texto, o senhor pode considerar remorso e nós vamos considerar, ou eu vou considerar um arrependimento. A questão é, ele voltou. Um outro aspecto é que é verdade. O pai, ele ficou vendo de longe, mas o pai não viu de longe antes dele decidir voltar. O pai viu de longe quando ele estava no caminho da volta. Então, para o mesmo texto que o senhor usa, o mesmo aspecto, quando o senhor usa e fala assim, olha, se o pai não fosse buscar, e eu concordo, se o pai não fosse buscar, quando ele decidiu voltar, ou se arrependeu, né? Então, eu concordo. Então, quando o pai vê no horizonte e vai até o filho, eu coloco o nome disso daí, eu chamo isso de regeneração. Mas se ele não sai lá do meio dos porcos, quando estava longe do horizonte, que o pai não enxergava ali, no caso do pai mesmo, né? Não, ele não teria voltado e o pai não teria ido até o caminho. O Lázaro é um exemplo, é um milagre físico. Então, só que a diferença do físico pro espiritual... Qual é o sinal? Mas qual é o sinal da ressurreição? Qual é o sinal espiritual da ressurreição de Lázaro? É o Senhor ter dado vida para ele. Ele estava morto. Então, mas isso, quando a gente traz, se a gente for colocar literal como alguns assuntos é o costume de fazer, vai ter algum momento que a gente não vai conseguir discutir muitos outros assuntos da Bíblia. Nesse caso, o Senhor estava ressuscitando Lázaro, inclusive para também expressar o que aconteceria e qual poder ele teria sobre a morte dele mesmo. Uhum. Certo? O que era diferente, então, o que é diferente, por exemplo, dos mortos ali em Efésios 2. Que é o que a gente entende, que eu entendo que é a distância. Ele está vivo, ele está em depravação, ele está morto nos seus pecados, mas ele está vivendo as consequências, inclusive, de uma vida sem Deus. Ele está morto nos seus pecados, diferente, obviamente, de Lázaro. É morto espiritual. Por isso que eu entendo que eu não posso usar o exemplo de Lázaro, literalmente, para dizer que, assim como Lázaro não respondeu, ou, por exemplo, não saiu andando antes de ter vida, para dizer que alguém que está morto nos seus pecados, mas ainda vive as consequências de uma vida sem Deus, pode se arrepender. A diferença, o filho pródigo, de novo, o filho pródigo, ele estava morto nos seus pecados. Ele estava longe, ele estava sofrendo uma consequência, e com tudo isso, a perspectiva que o senhor considera, o termo que o senhor usou, foi, não é má, como que é? Como? Foi remorso. Então, quando o senhor considerar remorso, eu posso... Tá tudo bem, mas o texto não diz, e eu considero arrependimento. Ele sofreu uma consequência de estar morto nos seus pecados, e, diferente de Lázaro, ele tinha vida e decidiu voltar. É que ele se deu mal, porque se ele tivesse prosperado lá na vida, ele jamais teria voltado para a casa do pai. Então ele se deu mal, e daí ele teve... Poxa, se eu estivesse na casa do meu pai... Quer dizer, ele voltou para a casa do pai
por causa das suas necessidades físicas. Eu estou com fome e lá na casa do meu pai tem pão em abundância. Mas na hora que o pai se aproximou dele, o pai foi em direção a ele e falou, não, esquece, você é meu filho. Isso é regeneração, e eu concordo com o senhor. Eu concordo 100% com o senhor. A questão é que pode ser que o remorso... Ou, aliás, pode ser, e o texto aí indica mesmo que quando ele ficou sem nada, ele falou, tenho que voltar. O que eu não consigo passar dessa linha, desse limite, é que não foi arrependimento, foi um remorso. Porque aí eu posso interpretar e o senhor também, mas a verdade é, ele voltou. Porque o arrependimento... Porque o arrependimento é se ele fala assim, puxa, como que eu fiz isso com meu pai? Eu não poderia ter feito isso com meu pai. Ele estava prosperando lá. Daí ele fala, eu não poderia ter feito isso com meu pai. Eu estou bem aqui, tenho mulheres, Pastor, tenho dinheiro, mas eu não poderia ter... Isso seria arrependimento. Mas o arrependimento não se caracteriza quando ele assume a culpa? Porque ele assume a culpa, ele fala, pai, mas pequei... pela ofensa a Deus. Então... Mas pela ofensa a Deus e não pelos prejuízos que a pessoa teve. Mas ele começa a dizer, eu pequei contra ti e contra o céu. Isso é uma característica de arrependimento. Ele se assume... O principal característica do arrependimento é ser o culpado. Eu sou o culpado. E se eu não me incluo culpado, eu não posso me arrepender. Eu vejo como a principal característica do arrependimento é, pai, eu sou culpado, eu pequei. Agora... Vamos discutir quais os motivos, mas aí eu ia entrar em vários outros motivos de outros personagens. E antes da gente entrar em outros vários motivos, outros vários personagens, vamos pro intervalo. Tá bom. Aí depois a gente volta, tá? Senão eu largo vocês, que vocês vão direto. E tá muito bom, e a gente deixa também, né? Mas vamos respirar um pouco, tomar uma água. Você que tá em casa aí, eu sei que a pipoca acabou, dá tempo de você levar lá na cozinha, ou pegar mais se tiver, ou deixar lá para lavar depois, tá bom? Intervalo rapidinho. Mas antes, telefone da Grade na tela, Academia Teológica da Graça de Deus. Vem estudar teologia aqui na Grade, que é parceira do Vejam Só, e nós indicamos para você. Código 11 3115 0819. Anotou aí direitinho? 11 3115 0819. Liga lá, fala na secretaria, tira suas dúvidas, vem fazer parte do time da Grade também. Bom, além disso, redes sociais da HIT, site da HIT aí também para você conhecer a nossa programação, os programas, os nossos apresentadores, os conteúdos. E tem muita coisa legal aqui na HIT para você, que eu tenho certeza que você fica procurando e zapeando nas outras aí, vem aqui para a HIT. Daí você vai ficar aqui e vai curtir demais, não só você, mas toda a sua família também. Tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Vejam Só de volta, depois daquele intervalo bem rapidinho. Nós estamos aqui de volta para continuar a nossa conversa falando sobre arrependimento e regeneração. Recebendo o pastor Levi, o pastor Walter, que inclusive já vai dar início aqui, né? É o primeiro toque na bola na segunda parte do nosso debate. Ele já está com a pergunta engatilhada ali, que eu segurei no finalzinho do primeiro bloco. Vamos lá, pastor. Eu quero não é somente aquele texto de Efésios e de João 3 que fala a respeito do novo nascimento, né? Em Colossenses 2,13 diz assim, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha, nós somos perdoados antes do nosso arrependimento. Nós somos perdoados na cruz. Foi lá que a nossa escritura de dívida foi gravada. Quando Jesus foi crucificado, uma das suas últimas palavras foi, está consumado. Então, Colossenses 2,13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele na cruz, perdoando todos os nossos delitos. Em João 3, 19 a 21, diz assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras.
Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Em João 5,40, Jesus fala assim: contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Então, quem dá vida é Jesus, quem dá vida é Cristo, só que o homem, ele está morto, ele é inimigo de Cristo, espiritualmente falando, lógico. Ele não quer, ele é avesso às coisas espirituais. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor. O seguinte, o arrependimento, ele é um dom de Deus ou ele é volitivo? O homem se arrepende porque ele quer. Fala assim, vou me arrepender. Ou é um dom de Deus, o arrependimento? Não, Deus dá o arrependimento. Atos 11, 18. Deus concedeu arrependimento para a vida aos gentios. Agora, além disso, destacando, né, sempre que é a obra do Espírito Santo. Sim. João 16, 8. E quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nesse contexto, Jesus está dizendo, né? O versículo anterior, o 7, diz: é importante que eu vá. Não é isso? Porque se eu não for, o Espírito Santo, o Consolador, não virá para vós outros. Porém, eu vou-lhe enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Estou 100% não quanto à ordem, mas quanto ao arrependimento ser um dom de Deus, estou 100% com o pastor. Sim, a Bíblia Só diz. quero fazer uma pergunta adicional, posso? Claro. Se o arrependimento ele é necessário para a salvação, independente se ele vem primeiro ou depois, o arrependimento ele é necessário para a salvação porque, como nós dizemos lá naquele outro debate que a gente participou anteriormente, é uma consequência da fé, ok? O arrependimento ele autentica a nossa fé, naquele outro debate que a gente participou anteriormente. Então é o seguinte, se o arrependimento é um dom de Deus, por que não todos os homens não se arrependem? Porque escolhem não se arrepender. Então, Simples. Então é volitivo, não é um dom de Deus? Simples assim. Não, o fato de ser dom de Deus não significa que ele não tem escolha sobre isso. Essa é a questão. Então? E mesmo assim, eu entendendo também que o senhor discorda dessa segunda parte que eu incluo nessa fala, mas ainda assim, é um dom de Deus, é um presente. E o homem, ele tem, ele pode e ele escolhe, inclusive, não se arrepender. Agora, ele decide isso quando o Espírito Santo vem e o convence. Esse convencer é através da palavra do Senhor. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. E a gente vai ver, por exemplo, quando Jesus fala do semeador. O semeador saiu a semear e jogou. Tem gente que ouve a palavra, recebe bem a palavra. Então, se a gente se nós formos dizer ali que esses que receberam foram regenerados, e eu também nem quero entrar no debate se pode ser, agora não é no momento, né? Ser regenerado, depois deixa de ser regenerado. Desregenera. A questão é, teve gente que recebeu, teve gente que se alegrou, só que foi no meio das pedras, dos espinhos. Ou seja, assim são as pessoas que recebem, depois vem as tribulações, ou qualquer que sejam as dificuldades, e abandona. Então, ele escolhe. Daí eu quero fazer uma outra pergunta. Então, tá perguntador. Vamos lá. Não, mas... Tá certo. Então é o seguinte... Mas antes, para continuar as perguntas, as respostas, mesmo que o senhor não concorde, tá claro ou não? Senão... Não, a resposta tá claro. Mesmo que o senhor Tá concorde. claro, eu só acho que tá errado, mas tá claro. Tá claro, eu entendi isso. A intenção é essa. Porque ele pode escolher, o Espírito Santo vem através da palavra, convence, ele decide... Então, quer dizer, vai chegar no céu o salvo e o não salvo. O salvo vai dizer que ele é salvo porque ele se arrependeu. Mérito dele. E daí, o outro que é salvo, ele não é salvo porque ele foi chamado, convencido pelo Espírito Santo e ele não quis. Então, um quer e o outro não quer. Sendo que aqui, em João 5,40, Jesus fala assim, contudo, não quereis vir a mim para ter vida. E aí, como é que a gente... Então, mas aí a gente entra coloca o pezinho lá na discussão da eleição, né? A gente vai colocar o pezinho lá na discussão da eleição. Vamos colocar os dois pés. Porque o arrependimento, o Espírito Santo veio para, através da sua palavra, externar esse presente, essa dádiva que o senhor colocou aí, do arrependimento a todos. Agora, decide escolher quem quer. Decide se arrepender, obviamente, quem quiser. No céu vai chegar quem se arrepender da sua vida de pecado e crer no perdão de Jesus, como o senhor bem colocou. Quem tiver mérito.
Não. Claro. Lógico claro. que não. Ele aceitou o arrependimento. Se o arrependimento é volitivo, a pessoa tem arrependimento porque quer, ele tem mérito. Mas ele é melhor do que o outro. Um morto é mais cheiroso do que o outro morto. Mas é a mesma coisa de dizer que quem foi pro céu, só foi pro céu, ele não teve escolha. Tá vendo como a gente foge da discussão? A gente foi pro céu sem ter escolha. Claro. Porque ele não pode... Então, isso é mas óbvio. É um outro debate, que obviamente que a gente também isso é discorda. Óbvio, porque meu filho, ele não é meu filho porque ele quer. Então, mas ele pode morar com o senhor a partir de algum momento, se ele quiser. Sim. Mesmo sendo seu filho. Ele pode escolher te morar amar. com ele? Não, ele só mora com ele se ele quiser. Não. Mesmo se ele estender esse presente. Pode ficar aqui na minha casa quanto tempo você quiser. Se seu filho decidir sair... Não, tá tudo bem. É isso que eu tô dizendo. O arrependimento, essa questão de escolher... É para quem não vai, porque decidiu não escolher, mas para quem vai também. Então, não é mérito. A dádiva continua sendo de Deus. O presente continua sendo de Deus. A gente sempre volta lá, fazendo aquele link entre o arminianismo e o catolicismo romano. Porque o catolicismo romano, ele sempre vai dividir a glória de Deus. Sempre. E a reforma protestante veio para bradar o sole deu glória. Então, nenhum homem vai chegar diante de Deus e vai falar assim, olha, eu estou aqui porque eu me arrependi e o fulano não está porque ele não se arrependeu. Então, isso é uma coisa muito grave e tem sido normalizado esta prática de dizer que a fé é volitiva, que o arrependimento é volitivo, etc. E isso, nós diminuímos a glória de Deus e aumentamos a glória do homem. Isso, embora seja levado um pouco na brincadeira, etc. Mas isso é um ultraje a Deus, um ultraje à glória de Deus, ultraje à obra de Cristo. Então, nós somos salvos não porque a gente se arrependeu. A gente não é salvo porque a gente teve fé. A gente não é salvo porque a gente perseverou. A gente é salvo porque Cristo morreu por nós. E a nossa escritura de dívida foi cravada na cruz. Lá Ele perdoou os nossos pecados. Lá Ele nos resgatou. Lá Ele pagou todas as nossas culpas. Lá Ele nos salvou. Lá Ele nos comprou. Então, isso é uma coisa muito grave quando a gente quer dividir a glória de Deus, atribuindo à vontade do homem o seu arrependimento. Então, era muito... a gente imaginava, né? A gente já esperava que nós chegaríamos nessa discussão sobre... Porque a gente entrou na eleição. E o tema específico aqui é qual vem primeiro. Mas mesmo assim, antes de finalizar dizendo que vem o primeiro arrependimento e citando alguns versículos, eu não posso concordar, o senhor sabe que isso é com muito respeito, que é parecido com o catolicismo romano, porque a dádiva continua sendo de Deus. E é nisso que pesa a grande diferença, a nossa diferença. Porque quando eu falo que eu posso escolher a dádiva, o presente, o senhor coloca... O problema é que não é presente. Não, é claro que é. O problema não é presente. Mas é claro que é, pastor. Claro que não. Meu filho é meu filho, não é presente para ele. Mas isso é uma decisão minha. Então, a salvação não é presente que o homem pode recusar ou não. Isso daí não é. A chamada ao evangelho é irresistível. Quando Deus manda o Espírito Santo, o homem vem de qualquer jeito. Ele escolhe vir. Ele se arrepende da sua vida. Não é mérito. Porque ele vai pro céu porque ele é melhor do que o outro. Ele decide. Nós caímos nisso. Ele decide. Vocês precisam admitir que se a escolha é do homem, isso é mérito. Bom, isso é catolicismo romano. Vamos lá. Em relação graça a dádiva, e méritos. O que pesa aqui, a nossa grande diferença é que para o senhor, quando eu digo que eu posso escolher, para o senhor perde... o aspecto de dádiva, de presente. Aí o senhor fala sobre o exemplo do senhor com os seus filhos. É óbvio que a gente vai entrar no outro debate, mas João 1:14 diz, e o verbo se fez carne. E isso eu acho que, de alguma maneira, causa uma armadilha para esse exemplo que o senhor usou. Talvez não por os outros argumentos, mas quando o senhor fala, é o meu filho e não importa o que ele faça. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Não, o 12. Mas todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Consequência. Se eu usar o exemplo que o senhor deu, esse texto aqui, eu tenho que arrancar ele do livro todo de João. Porque esse versículo específico aqui é uma consequência. Eu recebi a dádiva do arrependimento e eu recebi o poder de ser chamado, de ser feito filho de Deus. Nesse caso aqui, o exemplo do senhor acaba não cabendo aqui. E também, para deixar ainda sobre a dádiva, Atos 11:18. E ouvindo essas coisas,
apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até aos gentios. Até aos gentios. Ou seja, o quanto Deus expressou, ofereceu essa dádiva do arrependimento para a vida. Agora, todos os gentios que o Senhor ofereceu a dádiva de se arrependeram? Claro que não. E por isso não foram regenerados e por isso não alcançarão salvação. Fala, Zeca. Não, eu queria deixar mais tempo aí, mas não tenho. Vou precisar ir para as considerações finais para a gente poder finalizar o programa aqui. Mas Poxa, estava tão gostoso agora aqui, que tava pastor. bom, né? Agora que tava ficando bom, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó. 3 minutinhos para cada um para concluir, colocar as considerações aí, as observações. De repente dá para deixar uma aplicação para quem nos assiste, que eu acho que esse é um tema que é muito prático também, né? Fala muito sobre a nossa vida e tudo mais. Então, foi o irmão que começou, né? Eu finalizei, agora eu acho que é o pastor, né? Mas você começou o programa, né? comecei. Então vamos deixar o Walter finalizar o programa? Começa contigo para as considerações e o Walter finaliza o programa de hoje, então, tá bom? Glória Vamos a lá, Deus. pastor Levi, por favor. Glória a Deus. Então, como eu imaginava que isso aqui, a gente iria acabar resvalando, né? E colocando os dois pés em outras discussões, Sim, né? sim. Outras matérias, a eleição, a depravação, isso que já era esperado. Mas ainda continuo nisso que o que pesa mesmo a diferença, a questão de Deus oferecer a dádiva e quando eu externo que quando eu aceito o presente para o pastor, isso passa a ser mérito. E obviamente que a gente não concorda com isso. E não é. Deus dá ao arrependimento, a dádiva do arrependimento. Eu escolho me arrepender ou não. E se eu escolher me arrepender e o receber, eu tenho o poder, é dado. É a consequência da minha escolha de ser feito filho de Deus. E tem vários versículos, né? 2 Coríntios 7:9. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque foste contristado para arrependimento. Primeiro arrependimento e depois regeneração. Lucas 24:47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Primeiro o arrependimento, depois a remissão, o que é a regeneração, né? 2 Timóteo 2:25. Instruindo a mansidão em que resiste, porventura Deus lhe dará arrependimento. E mesmo que a gente entre, de novo, que não é o foco, né? Não é o tema, aí o pastor pega e fala assim, olha, Deus dá arrependimento. O arrependimento ainda vem primeiro, que é o tema central do versículo. E por último, aqui finalizando a minha fala, Romanos 10:9, diz assim, a saber, se, mais uma ação de consequência, possibilidade de escolha, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se confessares. Se eu confessar, ou seja, se eu disser que primeiro eu sou regenerado, eu estou dando uma possibilidade de que é alguém regenerado, que é alguém que tem uma vida nova, vida de novo, recusar confessar o Senhor. Isso para mim faz menos sentido ainda. Se eu confessar. Então, se eu confessar, eu serei regenerado e serei salvo. Se esse versículo, se eu sou regenerado primeiro, e aí coloca para mim uma condição, ó, você está regenerado, tem vida nova, Deus te fez novo, está prontinho para ir para o céu, mas pode ser que você pode escolher agora não confessar. Não faz sentido. Então, esse versículo 9 do capítulo 10 de Romanos é uma consequência, é um direito de escolha, a possibilidade de alguém escolher. Por isso me deixa claro, e finalizando aqui, que primeiro você confessa, ou seja, se arrepende para confessar, então é regenerado e será salvo, como diz a palavra de Deus aqui. Boa. É a minha fala, eu também devo agradecer agora? Pode de estar pode diante agradecer. desse ilustre pastor Walter. Mais uma vez, obrigado, Zeca, pelo convite. Nossa. Obrigado, pastor. Mais uma vez estar aqui com o senhor. Uma alegria para mim. Foi gostoso, aprendo demais com o senhor, sigo o senhor lá. Eu dou risada com os passapanistas lá. Inclusive, pessoal, ó, tem gente que confunde, tem gente que acha que passapanista é arminiano. Não é. Não é? Como é o termo? É o neocalvinista, né? É o neocalvinista. Então, mas Deus abençoe o senhor. É o neocalvinista que prega o calvinismo, mas depois passa pano para arminiano para vender curso para arminiano. De uma das últimas vezes que você veio aqui com o pastor Vanderlei, ele é neo-arminiano, né? Aí você falou do neocalvinismo. E hoje em dia, porque um calvinista de verdade... Mas de qualquer jeito, obrigado, pastor, obrigado pelo espaço, obrigado pela gentileza, obrigado pela conversa. educação.
Deus abençoe, Foi ótimo. Zeca. Mais uma vez. Espero voltar tantas seguinte, outras vezes. Porque Imagina. nós podemos divergir nas ideias, mas às vezes a gente participa de um debate e a gente percebe que a pessoa ele vem com pegadinha. E, na realidade, a gente não se prepara para fazer pegadinha para outra pessoa, para a pessoa cair na pegadinha. A gente vem para defender a nossa ideia. E tanto o poeta lá, né? Sim. E o pastor Levi não vem com pegadinha. Ele vem para defender a ideia dele, pega o texto bíblico e defende a ideia. Boa. Nós já estamos com 2 arminianos que você gosta, já estamos indo bem já. Amém. O Vejam Só vai... Que honra, hein? O Vejam Só vai... Obrigado, Olha, pastor. vê só. Vai quebrando essas barreiras aí. Vê só. Aí já emenda a conclusão e a consideração, Tá, já volta, por tá. favor. Então é o seguinte, a questão é que quando Deus dá ordem para Adão, fala, o dia que comeres, certamente morrerás. E ali era a morte espiritual e a morte física, as duas. Então, a partir dali, o homem ficou inabilitado para praticar qualquer ato que agradasse a Deus. E o arrependimento é uma coisa que agrada a Deus, mas há necessidade de um novo nascimento, conforme os textos que eu já li, tanto de Nicodemos como lá em Efésios. E eu gostaria de encerrar lendo um outro texto que o pastor até já citou. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. 12 e 13. 11, 12 e 13. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A primeira coisa que nós precisamos saber é que receber é uma atitude geralmente passiva e aceitar é um verbo ativo. Receber é passivo, aceitar é ativo. E aqui está receber. Eu venho aqui, estou andando aí no centro de São Paulo e eu cometo alguma infração de trânsito. E tem lá o marronzinho lá. Uhum. Ele não chega para mim e fala assim, o senhor aceita receber uma multa? Ele fala isso. Não. Claro que não. Alguém lá no farol pode fazer, o senhor aceita uma bala? O senhor aceita essa propaganda? Então daí eu pego a propaganda. Agora a multa, eu recebo a multa. E não adianta eu ir lá reclamar com ele e falar, eu não aceito de jeito nenhum. Eu vou ter que pagar. Porque o aceitar é passivo. A pessoa, objeto daquilo, ele não assente. Então, mas a todos quanto receberam, não fala aceitar aqui. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Daí, as pessoas esquecem o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue. Quer dizer, não é hereditário, não é porque é filho de Abraão, não é porque é filho do pastor, não é porque é filho do reverendo. Não. Não nasceu do sangue. Nem da vontade da carne. Quer dizer, não é pela força do braço, não é pelas obras, não é pelo arrependimento, não é pela fé. Não é porque aceitou, não é porque levantou a mão. Nem da vontade do homem, quer dizer, nem da vontade da carne, não é obras. Nem da vontade do homem, não é pelo livre-arbítrio. Ninguém nasce de novo por causa do livre-arbítrio. Mas de Deus. Então, texto mais claro do que esse não existe. Então, o novo nascimento, ele ocorre exclusivamente pela vontade de Deus. E daí a gente pode entrar na predestinação, na eleição, mas não é o assunto do nosso debate. É por isso que no dia que nós comparecermos diante de Deus, só lhe deu glória. Somente Deus receberá toda a glória. Eu não vou chegar diante de Deus e vou falar assim, olha, eu sou salvo porque eu me arrependi. E o meu vizinho aqui, ele vai ser condenado porque ele é pior do que eu, ele não se arrependeu. Por quê? Porque o arrependimento é uma consequência do novo nascimento, é um dom de Deus. O novo nascimento é um dom de Deus, pela vontade de Deus. O arrependimento é dom de Deus, a fé é dom de Deus e a perseverança é dom de Deus. E só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Obrigado, Zeca. Obrigado, pastor Levi. Perdão, desculpa, eu interpelei o senhor. Eu vou deixar um gancho para a rede social nossa aqui agora. A gente discutir lá e conversar lá. O senhor falou, o senhor deu o exemplo do marronzinho. É verdade. Só que no versículo anterior ao 12, ou seja, o 11, diz que tem gente que não recebeu a multa. Teve gente que falou, não recebo. Então, segura aí.
Não, rede social não. Depois a Angélica vai marcar um tempo, vocês vão voltar aqui, nós vamos discutir o 11, o 12, o 13, o 14, o capítulo anterior, o próximo. Nós vamos dar sequência nisso daí. Porque a pessoa não adianta ela não receber. Não, deixa pro próximo debate. Calma, Ela vai ter que pagar Agora calma que eu preciso encerrar. Mas depois nós vamos continuar daí, porque o pastor Levi não gostou que ele leu o 12 e não falou do 11. E o Walter falou que o pessoal leu o 12, mas esquece do 13. Nós vamos voltar lá. Obrigado, Walter, pelo carinho, privilégio, viu, meu irmão Levi também, Amém. obrigado. Amém. Os contatos dos nossos convidados à sua disposição lá no @programa Vejam Só. Põe na tela aí o resultado da enquete pra gente poder encerrar. Vamos ver como é que ficou. O que vem primeiro, regeneração ou arrependimento? Vamos lá. 21% regeneração. Ih, o Walter sabia que ele ia perder, ele sempre perde. O próximo, como é que ficou? 76% arrependimento. Aí, ó. E 3% não sei. Espero que o programa tenha auxiliado aí você que ainda estava em dúvida. E, Walter, não tem jeito, irmão. Você sempre, enquete, você sempre perde. É que os passapanistas também votam contra mim. Perde por pouco, como foi naquele outro, ou perde por muito, como Culpa foi dos agora. passapanistas. Não tem jeito. Obrigado a você que nos acompanhou. Um privilégio dividir esse momento com você. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. E agora, na sequência, você fica aí com o jornalismo da HIT para finalizar um dia e começar o outro muito bem informado. Não é que nós já estamos no finalzinho de um para começar o outro aí. Um grande abraço e até a próxima.